Cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor. Boa tarde a todos. Eu gostaria de vos convidar para que nós possamos abrir nossas Bíblias em Judas 3. Amém? Judas 3. Diz assim o texto sagrado: Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês, para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Amém? Vamos orar? Soberano e eterno Deus, Pai bondoso e maravilhoso, aqui estamos nós, Senhor, nessa tarde, para desfrutarmos daquilo que o Senhor tem reservado para conosco, meu Pai. Abre nossos entendimentos, ajuda-nos a entender a Tua palavra, Senhor, e a integrar, Senhor, a nossa vida cotidiana, meu Pai. Que seja uma tarde proveitosa, que nós possamos alimentar o nosso coração, Senhor. É assim que nós oramos e agradecemos ao Teu Filho amado Jesus. Amém. Desde já eu agradeço o convite, para estar com vocês aqui nessa tarde, e nós tentaremos conversar um pouco sobre a relação do cristão e a universidade. Antes disso, eu gostaria de saber aqui quem está na universidade ou quem já passou pela universidade. Por favor, fizesse um sinal. Os que não levantaram a mão, no caso, ainda não estão na universidade, ainda vão ingressar. É isso? Ainda vão ingressar na universidade. Segunda questão: quem aqui é da área de humanas? Quem aqui é da área de ciências naturais? Ok, então a gente tem mais de humanas aqui. Interessante. Bacana. Então, o texto, o qual eu li, em Judas 3, nós observamos que Judas, ele nos exorta para que nós possamos lutar pela fé que uma vez por toda nos foi entregue. Então, essa é uma questão que nós precisamos observar. O ambiente acadêmico, o ambiente universitário, é um lugar onde as ideias, onde o pensamento, ele vai transitar. Então, é lá onde nós vamos ter contato com muitas teorias, com muitas ideias, com muitos pensamentos, com muitos autores e pensadores, os quais, no período de nossa adolescência, nós não tivemos contato. Então, é importante que nós saibamos transitar nesse ambiente. É importante que nós saibamos lidar com todo esse contexto diferente do nosso. Olha só o que é que o William Lane Craig ele vai dizer. Nos colégios e faculdades, os adolescentes e jovens são assaltados intelectualmente com todo tipo de cosmovisão não cristã, associada a um relativismo opressor. Se os pais não tiverem argumentos sólidos a favor do teísmo cristão e respostas boas às perguntas de seus filhos, então estaremos correndo o sério perigo de perder nossos jovens. Então esse é um dos pontos que eu gostaria de abordar. Vocês acham que a quantidade de jovens cristãos que adentram na universidade é maior quando saem da universidade ou é menor? Por exemplo, digamos, nesse ano de 2019 vai entrar 100 jovens cristãos. Daqui a 5 anos vai sair 100, 120 ou 50? Oi? 50? Maioria é a favor?
Pois é, irmãos, isso é uma coisa muito séria. Olha que coisa curiosa. Quando eu estava na universidade, eu estava mais ou menos, eu acho que no meu 5º período. Então, basicamente, eu já conhecia toda a minha turma. Só que um professor, uma certa vez, ele fez uma pesquisa na sala para saber as crenças dos alunos. E aí, ele pesquisou, né, respostas individuais. Quando ele apresentou o resultado, na minha turma tinham 11 evangélicos. Na minha turma tinham 11 evangélicos. Eu só conhecia 5. Até hoje eu não sei quem são os outros 6. E isso é uma triste realidade. Na grande maioria, nós evangélicos temos nos tornado apenas registro de IBGE. Muitas vezes, a nossa conduta, a nossa prática, a nossa postura, ela não condiz com aquilo que nós deveríamos crer e pensar. E é isso que eu gostaria de refletir um pouco com vocês. E o Craig, ele vai dizer isso, que se não houver um bom preparo, se não houver um bom alicerce, a chance dos jovens, eles deixarem a fé cristã, abandonarem a igreja, é de um alto nível. Então, eu vou apresentar aqui alguns dados para que nós possamos ter uma noção dessa realidade. É algo factual e não apenas teórico. Veja bem, em uma pesquisa realizada em 2006, em universidades americanas, observou que 58% dos jovens, eles abandonavam a fé ao ingressarem na universidade. Ou seja, de cada 10 jovens que entravam na universidade, praticamente 6 jovens se formavam sem ser cristão. Ou seja, 60%. É um número muito alto, né? Aproximadamente 60%. A pesquisa mais recente é esta que foi publicada em 2019 e realizada em 2017. Nós podemos observar que o abandono aqui, ele aumentou ou diminuiu? Ele aumentou ou diminuiu? Aumentou. Se nós tínhamos 58% em 2006, nós temos agora cerca de 66%. Ou seja, de cada 10 jovens que entram na universidade, aproximadamente 7 jovens abandonam a fé. E nós temos que nos questionar, nós temos que nos perguntar o porquê disso. Será que é porque a ciência ela é superior à fé cristã? Será que é porque a academia oferece questões que são superior à fé cristã? Aonde que está essa problemática? O porquê desse abandono? Então, a gente vai tentar trazer alguma reflexão em relação a isso. Então, pelo menos por um ano, entre 18 e 22 anos, essas pessoas, elas abandonam a fé cristã. Se nós andarmos um pouco, nós vamos observar algumas razões que eles vão dar para abandonar a fé cristã ou a igreja. Se nós observarmos aqui, 96% dos que deixaram a igreja, eles vão dizer que foi por conta da mudança de vida. Então, o ambiente universitário, ele vai trazer muita mudança para o jovem. O jovem, acostumado a estar em sua casa, no seu lar, né, roupinha pronta, mamãe sempre disponível, papai sempre disponível. Alguns passam em cidades distantes da sua, estados distantes do seu, e vão ter que mudar. Então, eles vão ter uma realidade de vida totalmente diferente. Então, essa é uma das razões que leva também os jovens a abandonar a fé. 73%, eles falaram que a relação entre a igreja e o pastor. Isso aqui é algo que deve ser considerado. Então, o jovem, que no geral, na sua formação dentro da igreja, na sua formação religiosa, ele não se deparou com alguns questionamentos que a universidade lança.
Então, quando ele chega na universidade, que é confrontado com aquela realidade, que ele traz o feedback para o seu pastor, há um choque. E muitos pastores, eles não têm condições de dialogar com aquele jovem. E aí, em vez da igreja aproximar aquele jovem da fé cristã, a igreja ela acaba contribuindo para o seu distanciamento. Então, isso é algo que nós precisamos pensar. 70% deles falaram que as crenças religiosas, éticas ou políticas, elas conflitavam. Ora essa, você vem ali, né, no seu desenvolvimento religioso, e de repente você adentra na universidade e você tem contato, por exemplo, com o marxismo, você tem contato com o socialismo, né, você tem contato com o positivismo, com o existencialismo, e isso vai gerar conflitos em campos éticos, em campos religiosos e em campos religiosos. E muitas vezes o jovem, ele não consegue lidar com esses questionamentos. E eu vou utilizar um termo aqui, acontece algo que nós chamamos de esquizofrenia intelectual. Há uma cisão, há um desligamento entre aquilo que ele pensa como cristão e aquilo que ele aprendeu na universidade. Então há um choque, ele fica dividido. E, no geral, ele acaba tendendo para o outro lado. E 63% falaram que os ministérios de jovens, eles contribuem também para o abandono da fé. E aqui cabe uma reflexão. Eu observei que nós temos pelo menos 3 representantes de ministérios universitários. Né? Refletir, né? Ver como é a maneira, como é a forma que vocês têm lidado com esses jovens, têm acolhido o sofrimento desses jovens, a indagação, os questionamentos. E, para além dos ministérios universitários, temos também os ministérios de jovens dentro das próprias igrejas. Como esses ministérios de jovens, eles têm acolhido a angústia do jovem estudantil, como eles têm lidado com esses questionamentos. Isso também é um fator que tem levado ao abandono da fé. Quase metade, ou seja, cerca de 47%, daqueles que deixaram a igreja, disseram que a faculdade desempenhou um papel em sua ausência por pelo menos um ano. Nós sabemos que a faculdade, a universidade, ela é, digamos assim, ela nos consome. Né? Então a gente vem acostumado ali com o ensino médio, aí a gente está ali, rapaz, o ensino médio puxa muito, é difícil. Aí quando a gente entra na universidade, a gente diz, não, ensino médio era fichinha, não era nada não. Porque a universidade, ela vai nos sugar, ela vai nos levar à última gota, é quase como uma sanguessuga. Isso quando nós somos um aluno engajado, quando nós estamos ali de fato para desenvolvermos. Quando não, a universidade passa a ser apenas um passatempo. Então isso é algo a se considerar. Entre todos os que abandonaram a igreja, 29% disseram que a pausa foi planejada. Outros, 71%, afirmaram que sua saída não foi intencional. Então, cerca de 30% desses que abandonaram a fé disseram que eles pensaram, eles refletiram, eles planejaram e abandonar a fé. E 70% eles foram de bolo. Né? As coisas foram esfriando, as coisas foram ficando mornas e abandonaram a fé. Eles não refletiram sobre a sua saída. Então nós vimos esses dados e nós temos outras razões mais específicas, como a seguinte pergunta: entrar na faculdade foi um motivo para você deixar ou não a universidade? 34%, a igreja, 34% afirmaram que sim. Outros 32% disseram que membros da igreja que parecem julgadores ou hipócritas também foi uma das razões que levaram os jovens a adentrar na universidade. Isso aqui é uma coisa muito importante, gente. Quando o jovem entra na universidade, dependendo da sua formação,
vai gerar muito curto-circuito, vai gerar muitos questionamentos. E aí a igreja, ela precisa acolher esse jovem. E muitas vezes ela vai utilizar apenas, fulano já está abandonando, fulano já está pensando assim. Quando ele precisa ser acolhido, ele precisa ser compreendido e ver quais as razões por que ele está pensando assim, por que ele está agindo assim. 29% disseram não se sentir conectados com as pessoas da igreja, né, como eu já falei também anteriormente, e 25% disseram discordar da posição da igreja sobre questões políticas ou sociais. Então, esses são alguns dados que mostram a triste realidade da relação entre o cristão e a universidade. Por esses dados, os quais nós vimos nessa tarde, quem é que está levando de goleada? Quem é que está levando de goleada? Quem está levando de goleada? Oi? Irmãos, podem falar, fiquem à vontade. A igreja. Não está um 7-1, mas está quase um 7-3. Então, a universidade, ela está ganhando, ela está conquistando mais os jovens do que a igreja. Eu pergunto, isso é algo para nós refletirmos ou não? Sim. É algo que nós precisamos questionar. E aí, nós podemos adotar uma postura de esquiva e de rejeição. Lamentavelmente, em algumas igrejas, muitos líderes, eles vão até proibir ou desestimular os jovens a entrar na universidade. Porque para eles, a universidade não é lugar para cristão. Não. Apenas a Bíblia é suficiente. E é isso que eu gostaria que a gente fosse um pouco mais além. A questão é que a universidade, ela é sim lugar para cristão. A universidade é um lugar propício para a propagação do Evangelho, para o crescimento do reino de Deus. Nós vamos tentar ver isso. Então, a universidade é lugar para cristão? Sim. Vamos tentar ver por que ela é um lugar propício para cristão. É verdade, nós sabemos que a universidade, ela é um ambiente hostil, é um ambiente onde vai haver conflitos constantes. Afinal de contas, nós chegamos lá com a nossa cosmovisão, com a nossa maneira de pensar, de agir, de ser, e lá nós encontramos uma outra maneira de ser, pensar e agir. E aí gera a hostilidade, gera o conflito, gera os embates. Veja bem, em Efésios 6 e 12, nós vamos observar que nós, enquanto cristãos, temos de fato uma guerra espiritual. Léo, ele leu um texto que mostrava isso. Só que veja bem, a nossa guerra espiritual, é isso que nós vamos ver mais à frente, ela não envolve apenas a nossa espiritualidade, ela não envolve apenas as questões da igreja. Nós vamos entender que a guerra espiritual, ela vai muito mais além. Ela envolve o ser humano por completo. Se eu perguntasse aqui uma seguinte questão a vocês: aonde é que acontece o conflito entre a universidade e o cristão? Aonde é que acontece esse embate, essa disputa? O que é que vocês acham? O que é que vocês têm por sugestão? Oi? No campo das ideias. Quem mais? Oi? No campo da ética. Quem mais? Oi?
No campo da mente, das ideias, né, está conectado. O que mais? Segurem aí. Ética, mente, ideias. Lemos o texto de Judas que exorta para que nós lutemos pela nossa fé. É interessante, irmãos, que quando nós vamos para o método científico, o método de pesquisa, a intenção do método é pesquisar, é compreender, é chegar a entender aquele fenômeno. Então, o cientista, quando ele vê um problema, quando ele vê uma dificuldade, a tendência dele não é regressar. A tendência dele é querer saber por que daquilo, o como daquilo. Muitas vezes, nós cristãos, o que é que fazemos? Quando nós somos confrontados, nós recuamos. Nós não vamos pesquisar. Nós não vamos a fundo. Nós não vamos procurar entender o porquê daquilo. Nós recuamos. E é essa mentalidade que nós precisamos modificar. Por isso que Judas ele vai exortar a lutar pela fé. Nós precisamos ser aguerridos pelaquilo que nós cremos. Você já observou como uma pessoa que defende ideologia, ela luta com, se possível, o seu sangue? Observe. Por exemplo, uma pessoa que defende o marxismo, ela vai defender com unhas e dentes aquela filosofia. Uma pessoa que defende o conservadorismo de forma radical, ela vai defender com unhas e dentes aquele pensamento. E por que nós cristãos não defendemos com unhas e dentes a nossa fé? Porque nós não lutamos até o sangue, porque nós não vamos até o fim. Isso é algo que nós precisamos observar. Será que o que nós cremos é tão frágil que uma simples pedra no caminho é suficiente para nos levar ao tropeço? Precisamos ver isso, né? Porque nós precisamos entender o que nós cremos, por que nós cremos, para que nós tenhamos uma fé sólida e consistente. Lá em João capítulo 15, versículo 19, Jesus ele vai dizer que o mundo nos odeia porque nós não somos daqui. Então, isso é um processo natural. Isso é o que nós precisamos aprender a lidar. Lidar com o contraditório. Lidar com aquilo que é contraste para a nossa crença. Em nenhum momento nós vamos encontrar nos evangelhos dizendo que nós seremos louvados, exaltados pelo mundo. Muito pelo contrário. E às vezes parece que essa ideia ela se perde em nossa vida, ela se perde no nosso dia a dia. Olha que coisa interessante. O que foi que Jesus falou na oração sacerdotal? Ele disse: não peço que os tires do mundo, mas sim que os guardes do mal. Parafraseando, o que é que Jesus está dizendo? Eu não peço que você saia da universidade, mas sim que você se guarde do mal. Olha que coisa interessante. Porque isso é uma coisa que nós precisamos associar. A universidade, ela está no mundo. Ela é parte do mundo. Então nós não podemos ter receio de estar nela. Nós precisamos nos guardar nela. Isso é algo bastante diferente. Felipe Fontes, ele vai dizer o seguinte: esse pedido de Jesus revela que seu desejo geral para o nosso engajamento cultural, o que inclui a vida universitária, é que permanecemos no mundo sem, contudo, permitir-nos ser dirigido por Ele. Lembra lá de Romanos 12, 2? Nós precisamos transformar a nossa mente. Isso é algo que deve nos marcar. Então, quando nós adentramos na universidade, vamos ter contato com vários tipos de crenças e vários outros pensadores que vão confrontar com aquilo que nós cremos, com aquilo que nós pensamos. Citei aí naturalismo, materialismo, ceticismo, cientificismo, relativismo, pluralismo e tantos outros ismos. Como autores também, como Sigmund Freud, David Hume, Bertrand Russell,
Michel Foucault, Jean-Paul Sartre, Martin Heidegger e vários outros autores também. Então nós precisamos aprender a dialogar com essas pessoas. Eu vou me ver um exemplo aqui, eu estava conversando antes com os colegas. Quem já ouviu falar do movimento feminismo? Acho que todos e todas, não é? Hoje a gente tem uma moça, né, ganhando uma certa visibilidade, porque ela não está a favor do movimento feminismo, ela está contrária ao movimento feminismo, que é a deputada estadual Ana Campaiolo, de Santa Catarina. Então, assim, ela é uma historiadora, ela fez o seu mestrado, mas o seu mestrado não foi qualificado, né, por algumas outras questões, mas ela tem se levantado contra o feminismo. E ela dialoga com o feminismo a partir de autores, em sua grande maioria, não cristãos. E esse é o grande ponto. É interessante que Gilbert Chesterton, um autor muito legal, ele vai dizer o seguinte, se eu não me engano, no seu livro Ortodoxia, ele vai dizer mais ou menos assim: olha, o que me levou ao cristianismo foi justamente porque eu estudei tudo que era contrário ao cristianismo. E ao estudar o que era contrário ao cristianismo, eu cheguei à conclusão de que o cristianismo era verdadeiro. Coisa interessante. Porque, de fato, irmãos, quando nós estudamos pensamentos contrários ao cristianismo, nós observamos que eles próprios são contraditórios. E que muitas vezes aquilo que ele está destruindo em um canto, ele está exaltando em outro canto. Então nós precisamos também saber transitar por meio desses pensamentos diferentes. Lembram da perguntinha que eu falei anteriormente? Aonde se dá um embate entre o cristão e a universidade? Ética, mente, intelectualidade, ideias. Pois bem, o embate entre o cristão e a universidade se dá aqui, ó, no coração. Não tem outro lugar. Um embate entre o cristão e a universidade se dá no coração. E aí você pode estar dizendo, no coração? Como assim no coração? Não entendi. Pois bem, precisamos saber o que é que significa coração. O que é que nós entendemos como coração? A ideia popular de coração é que ele está restrito ao campo das emoções, ao campo da irracionalidade. Quando eu falo de coração, eu não me refiro ao órgão físico o qual nós temos. Se nós observarmos as músicas populares e outras coisas, o coração está restrito a esse campo. Mas eu gostaria que nós desconstruíssemos essa ideia. O coração, ele é muito mais que isso. O que é que acontece no coração? Nós vamos observar 3 elementos que acontecem no coração. Então, dentro do ambiente acadêmico, nós temos um duelo na intelectualidade, temos um duelo na afetividade, nos valores e com as ocupações diárias. Muitas vezes, nós abandonamos a fé porque nós estamos sendo sufocados pela universidade. E aí